Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Boa tarde, crianças, rapazes, moças, senhoras, avô, vovó, vovô, né? Boa tarde a todas as famílias. Que Deus os abençoe grandemente. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para trazer para vocês sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Eu vou ler um pedaço, depois eu vou falar algumas coisas para vocês e gostaria que vocês prestassem atenção, tá? É de grande importância termos conhecimento sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Vou ser bem sucinta no assunto, porque a história de Jesus Cristo até chegar à ressurreição é muito extensa, é muito longa, né? E eu preciso ser bem sucinta aqui quanto a isso, tá certo? Porque o tempo é curto e temos que, correr, né? Todos temos nossos afazeres, nossas coisas por adiantar, não é mesmo? Afinal, amanhã, domingo de Páscoa, não é mesmo? Estaremos todos com nossas famílias reunidos e eu desejo a vocês um excelente domingo de Páscoa, um almoço maravilhoso com a família, cheio de ternura, cheio de amor, cheio da graça do Espírito Santo, tá certo? Não esqueçam, vocês estarão comemorando alegremente, louvando ao Senhor, todos juntos em união, né, com respeito, com amor para com o próximo, tá certo? Recebendo a graça do Divino Espírito Santo para que o dia seja pleno, né? Cheio da graça do Senhor Jesus, cheio do amor de Jesus. E aí depois, passando no decorrer do almoço, né, da reunião da família, vamos buscar na presença do Pai diante do altar. Cada um vai à sua congregação para exaltar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, receber ali a palavra de amor, né, dada pelo pastor, né, que desce o Espírito de Deus, que desce sobre ele, né, brada sobre ele para que ele venha trazer, então, a palavra para todos os cristãos que ali estão comemorando a ressurreição de Cristo, né? O domingo de Páscoa sela a vida de Cristo, tá certo? Então vamos lá? Eu vou ler aqui para vocês sobre a ressurreição, é rápido e prático. Diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o verás. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, em temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos discípulos, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E quando iam, eis que algum da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os anciões, e tomando o conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite aos seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelos presidente, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos
partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Então entenda, meus irmãos, vou falar bem rápido, sendo bem sucinta, que eu creio que todos já conhecem, né? A história da ressurreição de Cristo. Então, o livro de Mateus, a gente tem dizendo que sabemos que outros livros também falam sobre a ressurreição, como o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João e Atos dos Apóstolos. Fala sobre a ressurreição de Cristo também. Mas eu aqui vou me dirigir ao livro de Mateus, né? Onde Mateus relata aqui tudo sobre a ressurreição de Cristo. Então ele vem falando que no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vão até o sepulcro. Entenda que o livro de Marcos na Bíblia Sagrada fala sobre essa ressurreição, que é um marco para a fé cristã. É falado, né, em diversas religiões e sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E é bem falado assim, bem detalhadamente, né, o retorno da vida de Jesus. Não dá para mim falar tudo aqui para vocês, porque eu creio que todos têm conhecimento bastante da palavra, né? Mas como nós poderemos entender quanto a essa ressurreição de Jesus Cristo morto? Como? Como poderemos entender isso? Bom, eu entendo que Deus, na sua comprovação, ele diz que no momento, ele fala que naquela época, né, se dizia que todo mundo vivia da crença, né? Era mais uma crença, criam que Jesus ressuscitaria. Mas Jesus, de fato, ele ressuscitou, né? De fato, ele ressuscitou. O que eu estou querendo mostrar aqui? Quero dizer, porque quem está mostrando é Jesus, é Deus, né? Deus, Pai de Filho, Pai de Jesus Cristo. Então, Deus Pai, ele mostra que ele é mais forte do que a morte. Ele está mostrando, Deus é mais forte do que a morte. Você entende o que eu falo? Então, Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, depois da sexta-feira Santa. Passou-se a sexta-feira e Jesus ressuscitou. Então, esse dia foi o dia, na sexta-feira, que foi o dia da crucificação, né? Então, depois da sexta-feira, Jesus ressuscitou, onde os cristãos, agora hoje em dia, celebram, depois do terceiro dia, né? Da sexta-feira, deu-se no domingo, e onde se celebra a ressurreição no domingo. Celebra-se a ressurreição no domingo. Eita, meu Deus. Então, por isso é chamado o domingo de Páscoa, né? Que é uma das principais festas cristãs, né? Uma das, que são muitas festas, né? Naquela época se fazia muitas festas em relação às coisas de Jesus, né? E depois desse terceiro dia, né, da ressurreição, então vai se falando do domingo de Páscoa. E é nesse domingo de Páscoa que faz se lembrar a apresentação, né, que faz se lembrar da libertação da escravidão, que foi quando ele morreu, depois ressuscitou-se, né? Faz se lembrar da libertação, faz a gente lembrar e todos lembrarem dessa libertação da escravidão. Da escravidão de quê? Da escravidão do pecado, né? Da escravidão do pecado por meio de quê? Por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Quando ele
morreu naquela cruz e foi então sepultado, crucificado, sepultado e ressuscitou-se. Entenda que para a gente entender isso, é necessário ter fé, acreditar no que não vemos. Nós não vimos, mas nós cremos, nós acreditamos. Entenda que a fé é a base fundamental, é a base necessária para nós que somos cristãos, para todos os cristãos que realmente creem em Cristo Jesus. Porque sem fé não teria sentido a vida para a gente. Você acha que teria? Para mim não teria sentido a vida. O que me põe de pé é essa fé que eu tenho em Cristo Jesus, né? Então, a fé não teria sentido sem a gente crer que Jesus ressuscitou, né? Porque o que descreve a fé, que nós carregamos dentro de nós, o que descreve essa fé é o amor de Cristo pela humanidade. É o amor de Cristo por todos nós, né? Que descreve essa fé. Por isso é celebrado o domingo de Páscoa. Você entende? Eu vou ler aqui um pedacinho sobre o que está dizendo, sobre essa ressurreição que está falando na Bíblia. Diz assim, ó: o sepulcro não foi aberto para permitir que o Senhor Jesus saísse, porque de forma gloriosa é sobrenatural. Ele já havia saído. O anjo removeu a pedra para que as mulheres comprovassem por si mesmas que não havia nenhum corpo lá dentro, pois o Senhor Jesus já havia ressuscitado. Isso significa que a sua grande obra redentora finalmente estava selada e a nossa dívida com o Altíssimo estava paga, né? A ressurreição do Senhor Jesus é a maior prova que nós temos de que o seu sangue derramado na cruz em favor de cada um de nós foi aceito por Deus. E assim as nossas transgressões foram perdoadas. Com essa ressurreição, fomos regenerados e, portanto, fomos livres da condenação do pecado. Por isso, o Deus Todo-Poderoso, ele mostra que ele é mais forte do que a morte. Ele quis mostrar que é mais forte que a morte, né? E aí diz mais assim: o Senhor Jesus foi ao encontro daquelas mulheres e as saudou. Em grego, um dos significados dessa expressão é regozijar-vos. Estava regozijante, né? Porque para que deixasse elas mais alegres. Em outras palavras, o Messias quis dizer que não havia mais motivos para tanta dor. Elas não precisavam ficar tristes, sofrendo, né? Porque ele estava ali, estava vivo, ele ressuscitou, né? Então elas deveriam se alegrar, porque o Senhor Jesus havia acabado de vencer a morte e estava vivo, o que significava que ele havia conseguido cumprir o plano de redenção que o Pai havia determinado. Quem? Deus, né? Deus, ele mostrou que ele é mais forte do que a morte, tá certo? Que Deus os abençoe grandemente. Entendam que sem fé não conseguimos estar de pé, né? Não conseguimos estar em lugar algum que possa nos trazer paz, alegria. Eu espero que neste domingo você tenha um almoço maravilhoso em família, que mais tarde vá à sua congregação, ouvir a palavra do pastor, né? Buscar mais em Deus e exaltar o nome do Senhor alegremente por esse domingo de Páscoa tão maravilhoso, pela ressurreição de Cristo, né? Porque no terceiro dia, depois de 3 dias, o Senhor ressuscitou, né? E o seu corpo, então, não estava mais naquele sepulcro onde as 2 Marias, né, tiveram a certeza e saíram ali felizes para falar com os demais discípulos, tá certo? Que Deus abençoe grandemente. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aqui da história, que foi bem sucinto, mas eu tenho certeza que bem explicadinha. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Feliz Páscoa.